Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o nosso querido Freestyle Libre e eu vou te dar algumas dicas para que você possa utilizar da melhor forma possível. Então, se liga só. Então pessoal, o Freestyle Libre é um sensor de monitoramento de glicose e ele funciona aderido à pele e ele fica 14 dias e você pode fazer medições ilimitadas durante esses 14 dias. O interessante do Freestyle Libre é que ele vai te dar gráficos, então você pode acompanhá-lo mesmo nos momentos que você não fizer a medição, né? Ele exige que você faça medições de 8 em 8 horas, no mínimo, para que esses gráficos fiquem completos. Caso contrário, eles vão te dar algumas lacunas, porque ocorre uma perda da memória. Eu brinco que esse sensor é tipo a Dory, né? Tem perda de memória recente, mas tá bom. O preço normal dele fica em torno de R$ 239 e esse preço é por um sensor. Cada caixinha dessas vem com um sensor dentro. Então, pode ser caro, pode ser barato. Sou rica! Não sei qual é a sua visão aí. Mas uma curiosidade muito interessante é que é possível você consegui-lo por meio do Estado. O Estado vai te prover esse sensor gratuitamente todo mês. Agora, isso é interessante que você veja com algum advogado especializado na causa. Eu vou deixar marcado aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, um advogado que eu conheço, que ele faz esse trabalho e é extremamente sensacional porque eu conheço várias pessoas que já passaram por ele e que tiveram o processo bem sucedido. Então, manda uma mensagem para ele lá. As pessoas que utilizam o Freestyle Libre já costumam relatar uma pequena disparidade dele em relação ao HGT. Isso ocorre porque eles medem coisas diferentes. O HGT, hemoglicoteste, o ponta de dedo, ele mede a glicose sanguínea, enquanto o Freestyle Libre mede a glicose intersticial, que é um líquido que fica presente entre as células. Alguns profissionais costumam descrever essas disparidades como um atraso do Libre em relação ao HGT, porque, primeiramente, tudo que nós ingerimos, que é digerido, que é absorvido, vai para o sangue e depois vai para os tecidos. Então, em teoria, o HGT seria algo mais imediato, uma medição mais exata, enquanto o Libre seria algo mais tardio, um pouco mais atrasado. Essa diferença vai depender muito do estilo de vida que você leva. Se você tem uma alimentação totalmente descontrolada, se você não cumpriu uma dieta, se você não tem hábitos muito regulados, bem provavelmente essa diferença vai ser ainda mais díspare. Agora, se você tiver hábitos mais regrados, uma rotina bem estabelecida, bem provavelmente essa diferença vai ser reduzida. Algo que é bem interessante, que alguns dos meus amigos inclusive relatam, é que algumas partes do corpo para a aplicação do Libre são preferenciais para que haja uma menor disparidade. Por exemplo, para mim, eu sou mais habituado a aplicar na parte posterior do braço, porque essas diferenças são reduzidas, porém, tem vários amigos que relatam que na coxa é melhor, no glúteo é melhor, porque tem menor diferença. Agora, sobre o local de aplicação, a própria Abbott já te disponibiliza esse guia de aplicação e nele eles mostram que o local de aplicação é preferencialmente a parte posterior do braço. Uma dica bem interessante é que eles não fazem a troca do aparelho caso haja algum problema, se estiver localizado em alguma parte diferente desta relatada no guia de aplicação. Então, toma cuidado com isso daí. Comigo já aconteceu de estar aplicado na coxa e dar disparidades muito grandes, porém, eles não fizeram a troca do aparelho porque estava no local diferente do que é recomendado. É muito importante que vocês fiquem atentos às recomendações do guia de aplicação. Eu vou fazer a aplicação dele hoje, no final do vídeo, então fica atento até o final. Mas fique ligado em algumas dessas recomendações, porque caso essas recomendações não sejam utilizadas por você na hora da aplicação, se ocorrer qualquer problema com o Libre, se ele parar de funcionar, a Abbott vai complicar muito a troca do aparelho. Então não é um aparelho muito barato, não é nada barato, então não vale a pena ficar brincando com ele. Agora, sobre as funções do Libre, é muito interessante que ele vai te dar várias opções. Por exemplo, aqui eu estou vendo o rever histórico e está apresentando meu diário, gráfico diário, média da glicose, padrões diários, tempo no alvo e eventos de glicose baixa e uso do sensor. Então tem muitas informações que ele vai te oferecer para que o seu tratamento se torne cada vez mais individualizado. Inclusive, depois de algum tempo de uso, ele te dá até uma hemoglobina glicada média.
Então é bem interessante fazer esse uso. Caso você tenha condições de utilizá-lo por uma grande quantidade de tempo, é interessante porque seu tratamento vai ser cada vez mais empírico. Você vai começar a entender o que acontece com a sua glicose quando você ingere tais alimentos, quando você pratica tais atividades, quando você faz qualquer coisa que seja diferente dentro do seu dia. E assim você pode encontrar qual o melhor caminho para ser seguido. Isso foi algo que eu fiz muito durante o meu primeiro ano de diabetes. Eu me tornei diabético há 3 anos e pouquinho. E eu comecei a utilizar o Libre desde o início. Então, eu comecei a fazer musculação e ia testando no Libre. Eu comecei a comer coisas diferentes, sempre fazendo o cálculo da contagem de carboidratos e vendo quanto seria necessário para que os gráficos ficassem na melhor média possível. E sempre foi indo assim, então eu adquiri muita experiência através deste pequeno aparelho aqui. E eu entendo que é um tratamento extremamente caro se você adaptar a um Libre, né, sem que ele seja gratuito. Agora, eu acho que foi um investimento muito bem aplicado a mim, porque dentro desse primeiro ano eu fiquei utilizando muito o Libre até, mas foi um conhecimento que eu adquiri para a vida toda. Então, hoje mesmo que eu fique sem o Libre, eu consigo me adaptar muito bem às diversas situações que eu passe. Então, se eu estou longe de casa, estou sem o HGT ou acabaram as fitinhas, eu ainda assim consigo me virar e quando eu vou medir, eu ainda estou dentro de um padrão excelente. Agora, isso tudo é um conhecimento, né, um autoconhecimento que você vai desenvolvendo com o tempo e que o Libre pode te ajudar bastante. Agora, caso você não tenha condições de fazer o uso do Libre por tanto tempo, seria interessante que você procurasse o Lucas lá na descrição. Estou te falando aí, vale muito a pena conseguir isso gratuitamente. Ou faça o uso do Libre pelo menos uma vez ou 2 vezes ali num mês. Escolha um mês ou 15 dias, né, os 14 dias, para que você faça o uso dele e experimente. Realmente veja quais serão os efeitos dos seus hábitos nas suas glicemias. Uma dica que eu acho excelente, que eu fiz muito durante o meu primeiro ano, foi ter um diário de glicemias, no qual eu anotava as glicemias e ao lado um pequeno relatório do que eu tinha feito nas horas próximas àquela medição. Então eu anotava quais foram as atividades que eu tive no dia, atividades físicas que eu realizei, alimentos que eu ingeri, né, contagem de carboidratos, aplicação de insulina basal. Então, tudo isso era relatado e era bem descrito para que eu pudesse repetir os acertos. E tudo que eu tive êxito, eu fui repetindo ao longo do tempo. Então, cada vez mais eu fui aprimorando minhas técnicas e, consequentemente, melhorando o meu tratamento do diabetes. Agora, um fato muito importante que as pessoas fazem muito errado quando se fala em Freestyle Libre é simplesmente fazer a substituição do HGT pelo Libre. Isso pode ser muito prejudicial porque, como eu já disse no início, eles não são equivalentes. Então é importante que você tenha os dois. E uma dica que eu costumo fazer até pra mim, eu gosto bastante dos efeitos disso, é fazer pelo menos um teste de HGT todos os dias enquanto estou fazendo o uso do Libre. Porque isso vai me dar uma sensibilidade de entender qual é a diferença daquele dia, se está realmente diferente, se eu posso realmente confiar no Libre, se ele está apresentando bons resultados. Então, essa é uma dica muito interessante e eu sugiro que vocês utilizem. Agora, uma recomendação que é feita inclusive pela fabricante do Libre é não confiar exclusivamente nele durante mensagens de hiper ou de hipoglicemia. É recomendado que faça o HGT para ter essa certeza e se basear para a sua atitude posterior. Como eu já disse, não é interessante que você confie exclusivamente no Libre. Então, se você for viajar, não leve somente o Libre, leve o HGT também, não ocupa tanto espaço e é uma coisa muito mais segura. O Libre pode dar alguns defeitos, algumas falhas técnicas, pode inclusive se afogar, em caso de passar mais de meia hora submerso, ele pode superaquecer, pode descolar da sua pele e você vai ficar desamparado. Então nunca confie exclusivamente nele, beleza? Tenha sempre o backup do HGT. Então agora vamos para a aplicação do Libre. Uma dica interessante, tire uma foto dessa parte de baixo aqui da caixa, porque caso ocorra qualquer problema, você vai ter todas as informações do sensor aqui. Então, se você quiser substituir, bem provavelmente eles vão fazer exigência dessas informações, beleza? Então, vamos para a aplicação.
Agora, já com o sensor aderido à pele, você pode utilizar seu leitor para iniciar um novo sensor. Aqui, rastreie um novo sensor. E só aproximá-lo. Agora, uma dica que eu vou dar a vocês é que faça a iniciação primeiro pelo aplicativo do celular. Para quem não conhece, esse aqui é o aplicativo e eu acho muito mais prático do que você ficar carregando mais um aparelho, né, para todo lado. Né? Vale muito mais a pena você utilizar pelo celular. Agora, para crianças, é interessante que as crianças tenham, né, se tiver celular, que tenham o do celular e que os pais carreguem um desse. Porque de noite é interessante que você chegue lá perto do seu filho, às vezes se você quiser ver, vocês têm os pais curiosos por aí, e chega lá, faz a aproximação e você vai ter acesso à glicose do seu filho, beleza? Agora, algo que já aconteceu comigo para iniciação do sensor, que eu não curti muito, é que quando eu inicio o sensor pelo aparelho, pelo leitor, eu não consigo iniciá-lo pelo celular. Agora, o contrário é possível. Quando eu inicio pelo celular, eu consigo ainda assim iniciar pelo sensor, porém essa tem que ser a ordem. Então, não sei se isso é algo global, se acontece com todo mundo, mas fica a dica aí, beleza? Agora, uma questão mais estética e de proteção do Libre. Existem faixas de proteção, principalmente para crianças, né, porque perder um aparelhinho desse aqui é uma facada no coração. Então, é interessante que você proteja-o da melhor forma possível. Existem essas faixas, existe o Tegaderm, eu vou colocar aqui a imagem dele para vocês. Ele é um adesivo que vai ficar aderido ao Freestyle Libre para evitar, né, contato com água, ele vai pressionar um pouco ele, então pode ficar um pouco mais seguro. Existem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, né? Mas faça o teste, às vezes você vai gostar. Outra coisa que também é interessante para crianças é o uso de adesivos personalizados, que você cola na superfície aqui do Libre. Fica algo mais interessante, mais divertido e facilita a aceitação, principalmente por parte das crianças. Agora, existem vários adultos que também gostam de utilizar. Agora, se você quiser conseguir algum desses, existem várias lojas aí no Instagram que estão disponibilizando esse tipo de adesivo, né? E é algo bem baratinho, vale a pena utilizar. Em relação aos locais de aplicação, caso você utilize demais o Libre e acabe ficando com esse tipo de marquinha aqui, é interessante que você faça o rodízio de aplicação. Então, você pode utilizar na parte posterior do braço, na parte externa da coxa, ali próximo ao vasto lateral, no quadrante superior externo do glúteo, na porção baixa do abdômen, naquele flanco, né, aqui na parte baixa das costas. Todos esses locais são muito interessantes e existem alguns outros locais não tão convencionais que eu já vi. Já vi gente colocando no antebraço, no peito. Agora, vale lembrar que a fabricante não me autorizou a substituição do sensor por ele estar aplicado em uma região diferente da sugerida por eles, mesmo que o problema fosse do sensor. Então, vale você fazer essa ponderação. Uma sugestão feita pela fabricante é que você faça o rodízio de um braço com o outro. Então, 14 dias em um, 14 em outro. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já curte, compartilha, comenta, beleza? Me ajuda a crescer esse canal. E olha quem tá pedindo pra vocês. Aí, galera, curte, compartilha e comenta. É isso aí, esse aqui é o meu motivo de dormir tarde. Apresento Cecília. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, me ajuda a crescer esse canal, beleza? E um grande abraço, valeu, falou e fui!